essa empresa, povo de Israel, povão de Israel, nasce e cresce dentro do presídio. Então nós temos um problema aí dentro de um complexo prisional. Temos um problema aí de partida. Porque não que isso não aconteça na operação das organizações criminosas, digamos assim, tradicionais, Comando Vermelho, Terceiro Comando, não. Também acontece. Às vezes, para a liderança desses grupos, é melhor estar preso. Já viu isso? O cara é preso, é criminoso, liderança de uma organização criminosa, vai preso. O que deveria acontecer num sistema penitenciário decente? O cara perde o poder. Ele desaparece, ele está incomunicável. Não! O cara entra na prisão, fica mais poderoso ainda. Já viu isso? O cara vai preso e ascende. Ele cresce no comando da organização criminosa. Então tem alguma coisa errada. Claro. A internet é melhor dentro do presídio do que fora. O telefone funciona melhor dentro do que fora. O cara tá protegido. Tá protegido. Ele monta o seu bunker, dentro do presídio. E de alguma maneira, eu não estou dizendo que de uma maneira direta que nós não somos maledicentes, mas de alguma maneira o sistema protege ele, o Estado protege. E a gente chega ao desenvolvimento exemplar no caso desse povo de Israel. É um grupo criminoso que surge dentro da prisão e que só tem existência dentro da prisão, claro. Operando seus golpes do lado de fora, com braços empresariais para lavagem de dinheiro do lado de fora, extorquindo pessoas que estão do lado de fora, mas o movimento é o interno, um grupo criminoso que surge estruturado, com lideranças, com hierarquia, com funções dentro dos presídios. Como isso foi possível? É pergunta retórica. Como isso foi possível? Como isso é possível dentro do sistema penitenciário? Essas coisas não acontecem sem algum grau de participação do sistema penitenciário. Isso é uma obviedade. Daí porque mais cedo, quando participei do Band News Rio, primeira edição, cobrava do governo do estado providências sobre a Secretaria de Administração Penitenciária. Não dá para continuar assim. De novo, a gente vai acomodar na operação? Como é que se chegou a esse estado de coisas? Como é que se constitui, chega a esse ponto, movimentando quase 70 milhões, lavando dinheiro nas barbas do profeta, já com braço no Espírito Santo, uma organização criminosa que nasce, cresce, protegida pelo Estado, porque é disso que se trata. E fica assim como está? Na Secretaria de Administração Penitenciária. Não cai ninguém? O comando continua o mesmo? Já tem a contenda da saúde? Cristiano Pinho. Se fosse pra cair também, Andreasa, já teria que ter caído um monte, né? Porque a gente tá falando, João Boeri aqui no estúdio, que tá debruçado em centenas de páginas de investigação da Delegacia Antissequestro e também com participação do Ministério Público e da própria SEAP. E dentro dessa investigação há também um resumo de como se origina essa facção Povo de Israel, e a gente está falando de 2 décadas atrás, né, João Boeri? São 20 anos de atuação dentro dos presídios. Bom dia para você. Oi, Pinho, bom dia a você, Andreasa, Zé, aos nossos ouvintes. Andreasa, você estava falando sobre a influência dessa organização criminosa dentro do presídio, que nasce dentro do presídio. Hoje eles estão dividindo, e é inclusive o nome da operação, 13 aldeias. São 13 presídios que eles têm domínio máximo. Olha só. Dentro dessa organização criminosa. São presídios dentro do complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, onde a gente sabe tem inclusive presídios de segurança máxima dentro do complexo de Jericinó, mas também fora. Esse grupo ele começa lá em 2004, quando pessoas que se auto-intitulam neutras, que não estão nem, por exemplo, ligados ao Comando Vermelho ou ao Terceiro Comando Puro, qualquer organização criminosa extramuros, que atua, como você bem disse, fora do sistema penitenciário. Grupos que têm territórios fora. Esse grupo não tem. Ele opera dentro do presídio, João. E aí são pessoas que se auto-intitulam neutras ou que, por exemplo, saíram de outras organizações criminosas, foram, entre aspas, deixadas de lado, marginalizadas, e também, por exemplo, pessoas que cometem alguns tipos de crimes, como, por exemplo, estupradores, que não pode chamar de estupradores segundo o próprio estatuto que a gente teve acesso durante a investigação da Polícia Civil e do Ministério Público, é amigo do artigo. Então é um grupo que surge para acolher criminosos que não
tinham pertencimento a grupos, ou que deixavam grupos, ou que tivessem cometido crimes que são considerados crimes párias, né? Crimes como estupro. Não tinham pertencimento, mas queriam ter. Certo. E por isso que começa o grupo. Em 2004, quando eles têm, por exemplo, um pedido à própria Secretaria de Administração Penitenciária, ao Estado do Rio, pedindo para que eles pudessem ter presídios que eles pudessem chamar, entre aspas, assim, de seus. Porque, por exemplo, hoje a gente tem alguns membros do Comando Vermelho, por exemplo, que ficam restritos a presídios específicos para você evitar guerra dentro do próprio sistema penitenciário. E aí, por causa disso, serve para esse grupo também novo, por causa disso você tem uma área protegida, você não tem adversário, conflito nenhum, você cresce, você ganha mais poder, você toca o seu negócio livremente, é isso que acontece mais uma vez. Não é mais entre aspas, eu quero um território para chamar de meu. Não, as aspas caem. O território é seu, é desse grupo, desde dentro do Estado, João Boé. E aí tem esse pedido em 2004, o pedido não é aceito, tem uma rebelião, inclusive com 8 mortos, e anos depois eles conseguem negociar e chegam até esses 13 presídios que eles atuam nesse momento. São 13 aldeias que assim eles chamam. Tem até uma das captações feitas ao longo da investigação que faz menção a essas 13 aldeias. Essa escuta é da véspera do Dia das Crianças de 2022. E aí vem a ordem que é espalhada entre as 13 aldeias. Ordem, óbvio, que veio também de dentro da cadeia, né? As 13 aldeias de Israel. Hoje, meia-noite, para o roubo, banco, para tudo. Nas 13 cadeias. Pode transmitir essa mensagem nas 13 cadeias aí. Valeu, Ney. Segundo a investigação policial, esse no áudio é Marcelo Oliveira da Anunciação, conhecido como Tomate, e ele faz menção à ordem dada pelo vilão em um outro áudio, que é um dos apelidos do Avelino, como explicou mais cedo João Boeri, apontado como chefe do povo de Israel. Nesses áudios, eles mandam suspender os golpes, porque é véspera do Dia das Crianças, então a partir de meia-noite, quando virar 12 de outubro, eles pregam que, como de maneira consciente, não poderiam aplicar seus golpes. Quando eles fazem aquele falso sequestro, eles imitam crianças, né? Fazem o chorinho e etc. É por isso. Você acha que não tem a ver com a notícia ou a circulação de que estavam sendo investigados? Não. Até porque isso é de 2022, veja quanto tempo se passou para você ter uma operação. Então... Agora, era uma ordem deles ali no que diz respeito. Não, hoje é Dia das Crianças, certo, vamos parar. Porque eles pregam, e aí o uso também da figura de Israel, da estrela de Davi, que é encontrada em vários pavilhões dessas 13 unidades onde o povo de Israel está presente. Então, da montagem de um estatuto que delimita qual termo que você deve utilizar, quais palavras você deve evitar. Você falou, uma facção criada para abrigar, para criar um pertencimento. Então, é uma falsa moral imputada ali. E tem uma questão. E a partir disso, eles conseguem ter o controle dos membros também. Tem uma questão de rebanho, certo? De atração por uma perversão da fé. Mas isso está presente. Aqui no YouTube, no nosso chat, o Valdemar William levanta a questão. Poxa, estão tratando esse grupo como novo, grupo que tem 20 anos, né? Se nós pensarmos em 2004. Esse grupo existe, ele é conhecido há muito tempo, o próprio Donolas já fez há década reportagem a esse respeito. Só que a gente chama de novo, eu pelo menos considero novo, embora já conhecesse esse grupo, eu acho justo, correto chamar de novo, porque em determinado momento recente, eu acho que não tem 4 anos, talvez até menos. 2 anos, foi em 2022. Esse 2022, portanto, há um marco de... Não sei se a gente consegue precisar exatamente por que há uma mudança, ou uma estrutura mais agressiva para a atividade criminosa, do que era um grupo criminoso já dentro do presídio, sempre foi, claro, um grupo de criminosos, de presos, estupradores, imagina, a Malta. Né? Mas em determinado momento, a coisa se estrutura, se organiza. Essa é a razão por que a gente chama de novo Valdemar William, embora talvez pudesse chamar de transformação, sei lá, há um marco
que eu acho que talvez a intensificação dos golpes, a profissionalização da estrutura para lavagem de dinheiro. É possível dizer isso, pessoal? Na investigação da própria Polícia Civil do Ministério Público, não me recordo se eles precisam algum mês específico, mas eles falam o seguinte: a partir de um determinado momento em 2022, a gente que já conhece esse grupo, que já conhecia esse grupo, passa a ficar surpreso com a quantidade do valor material das apreensões que eles fazem dentro dessas 13 unidades, que eles já sabiam que sofriam a influência desse povo de Israel, mas ficam surpresos com a quantidade de apreensões e principalmente com o valor das apreensões. E o volume de gente que adere também, né? E o volume de gente que adere. Porque, por exemplo, hoje a gente tem, segundo um relatório de janeiro da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, um total de quase 18 mil pessoas dentro do sistema penitenciário, o que representa a mais ou menos 42% de toda a população carcerária do estado do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente compara com a população carcerária, que se diz um pouco mais próximo, por exemplo, do Comando Vermelho, que se identifica que é membro do Comando Vermelho, a gente já tem um percentual dessa organização Povo de Israel maior, por exemplo, do que o Comando Vermelho. Eu acho que aí é que tá o pulo do gato. A gente tá falando de uma facção que atua só dentro da cadeia, que já tem, comprova a investigação, laços com o PCC, sim, ainda que iniciais, porque ela não é uma ameaça aqui fora. Ela só opera dentro da cadeia e só dentro do Rio de Janeiro, ainda que faça vítimas fora do estado do Rio de Janeiro. João Boeri apurou que esses golpes são feitos em todos os estados possíveis, né? Rio Grande do Norte, Bahia, até porque a gente está falando de golpes que são aplicados com celular, se eu não com me chip. engano, a deflagração da investigação passa por um golpe no Rio Grande do Sul. Passa por um golpe no Rio Grande do Sul. É o golpe que eles chamam de falsa taxa. Quando você faz isso que o Pinho disse, você liga de dentro da cadeia, extorque, ameaça o comerciante de outros estados, eles acabam caindo e fazem esse pagamento. Usando laranjas, contas de terceiro, operando. Até mães e esposas de detentos fazem parte desse processo, apurou João Boeri, e a gente está falando de uma sofisticação muito recente. Então, é uma facção que chega a mais de 18 mil integrantes, quase metade da população carcerária do Rio de Janeiro, tudo preso. Claro, com laranjas aqui fora, o João explicou, né? São 3 núcleos, tem o núcleo empresarial, o núcleo ladrão, que eles chamam, que é o cara que faz a operação, né? É o que liga, o que faz o golpe, e os laranjas. E aí a gente tá falando... Laranja é o que vai lavar o dinheiro, vai operar toda essa cadeia. Hoje, inclusive, você tem, né, Boeri, o bloqueio de bens e contas bancárias de 84 pessoas físicas e jurídicas. Mas isso é pouco dentro da investigação, porque olha só que coisa curiosa. Dentro dessa investigação do Ministério Público e da Polícia Civil, eles indicam o envolvimento de mais de 1.600 pessoas físicas, não só detentos, não só presos, mas fora, como por exemplo, esposa, mãe de criminoso ou pessoas físicas de outros estados que são utilizados como laranjas, mais de 1.600 pessoas físicas e mais de 200 pessoas jurídicas. Por exemplo, fora do estado, pegando esse gancho, vocês estavam falando desses golpes aplicados fora do estado. Durante a investigação, o Ministério Público e Polícia Civil elencam 5 empresas de fachadas, 2 em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, uma, por exemplo, uma casa lotérica em Api... Mais cedo, e que merece atenção, a gente não falou aqui ainda no Todo o Rio, que é a questão do comércio de drogas, né? Perceba, você ouvinte que chegou agora, que esse grupo, repito, atuando exclusivamente, claro, com braços do lado de fora, mas atuando, arregimentando exclusivamente dentro do presídio, não tendo disputa por territórios. Aliás, eles até no seu estatuto, na sua constituição, eles deixam isso bastante claro. Nós não queremos o negócio do outro. Não estamos competindo com os grandões, não estão competindo. Por isso, inclusive, eles conseguem crescer, prosperar. Eles, em certo sentido, talvez até prestem serviço para esses grandes também. Eu não me surpreenderei se descobrir que esse grupo, com a estrutura de lavagem de dinheiro que tem, lavasse dinheiro também para outras organizações criminosas, prestando uma espécie de serviço terceirizado. Mas eu quero voltar para a lógica interna. Eles não vendem drogas, eles estão dentro do presídio, eles não vendem cocaína na rua. Eles não estão disputando com o Comando Vermelho, com o PCC, com o terceiro comando, sei lá do que, não estão. Eles têm um mercado de dentro do presídio. Eles conseguem mais uma questão para se botar em xeque o trabalho da Secretaria de Administração Prisional. Penitenciária. Não é simplesmente entrada de celular dentro de quentinha,
abastecendo esse sistema todo interno, internet livre. Nós não conseguimos bloquear no Rio de Janeiro, não conseguimos bloquear sinal de telefone no Rio de Janeiro, que é um escracho. Também um acesso livre de drogas. Esse grupo comercia droga para os próprios presos dentro dos muros do presídio livremente. É outro mercado, outra fonte de renda. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Então também tem essa dimensão para mostrar isso, a natureza específica desse grupo. Um grupo constituído para atividade, pelo menos até agora, isso se intensificando aí, porque se chama de novo, de 2, 3 anos para cá, movimentando milhões, operando exclusivamente desde dentro do presídio, com total segurança para crescer. E a atuação dele está diretamente ligada à explosão dos casos de estelionato também, né? Que a gente vem acompanhando nos últimos anos, um crescimento muito acelerado. E o impacto desses golpes, Andreasa, a movimentação financeira que foi percebida pelo COAF é impressionante. A gente está falando de janeiro de 22 a maio de 24 em 67 milhões de reais, em uma operação que envolve 1.663 pessoas físicas e 201 jurídicas. Pelo menos. E como o João Boeri explicou, algumas dessas pessoas jurídicas, dessas empresas, de fachada, grande maioria, e parte delas fora do Rio de Janeiro. Obrigado, João Boeri, pelas suas informações. A gente traz outros desdobramentos ao longo da nossa programação, no nosso site, nas redes sociais. Queria trazer também a entrevista coletiva. Se a polícia conseguir minimamente cumprir o horário, a gente... De novo, né? A gente traz aqui, em algum momento aqui no jornal também, a participação dos responsáveis por essa investigação. A gente fica, né, Cristiano Pinho, ouvimos o Rodolfo Schneider mais cedo, é uma velha contenda nossa, briga nossa, essa questão da comunicação dentro do presídio. Cara. Não se sustenta o argumento segundo o qual, para se poder investigar, para atividade de inteligência, a comunicação do criminoso desde dentro, com um lado de fora, se consegue grampear isso, rastrear e se organizar, não está funcionando. Primeiro que vocês não conseguem ouvir tudo, claramente. Não dão conta de processar isso tudo. E é mesmo, ainda que esse argumento se sustentasse, é uma disfunção, é um desvio da lógica do sistema prisional. Você prende, o sujeito está preso, condenado ou preventivamente, uma das razões é para ele não ter comunicação com o mundo externo, a não ser por meio dos seus advogados, conforme o Estado Democrático de Direito. Então você não pode ter esse mecanismo de comunicação, de filtragem, de inteligência, não pode estar à disposição do Estado, porque não é aceitável que o criminoso, desde dentro do presídio, garantido pelo Estado, se comunique e faça videoconferência com o crime lá fora. Razão porque o cara preso ascende, ele vira líder. Preso. A primeira providência do governo do Estado do Rio de Janeiro, isso vem de muito tempo, não é só essa gestão. Meu Deus do céu, essa tecnologia existe, funciona em vários lugares. Por que aqui no Rio a gente não consegue bloquear sinal de celular? Esse é o começo. É muita incompetência. E vão inventar desculpa. Vão inventar várias desculpas. Não, porque tem inteligência. Não tem. Não tem. Bloqueia, tem que bloquear. Não dá para sustentar essa situação nos presídios do Rio de Janeiro. Organizações criminosas sendo constituídas dentro do presídio, crescendo dentro do presídio, nas nossas barbas, protegidos pelo Estado. Nós estamos bancando isso.